Chegou o grande dia. Os golpistas vão começar a pagar pelos crimes que cometeram. Em poucas horas, o Bolsonaro vai ser réu. Em breve, vai estar na papuda. Agora, aqueles que falavam grosso, que ameaçavam, que xingavam, que quebravam a sede dos poderes, que faziam arminha com a mão achando que era da SWAT, essa gente agora posa de vítima e começa a defender a anistia. Eu quero dizer que nós não vamos permitir nenhum tipo de anistia. Não vai passar nessa casa. O Bolsonaro vai responder pelos crimes dele, sim, vai ser preso e não vai ter anistia. Domingo que vem, dia 30, nós vamos às ruas para defender Bolsonaro. Sendo bem sincero, que teatrinho vergonhoso. O Brasil está enfrentando dificuldades econômicas. A gente tem 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Estamos enfrentando dificuldades em âmbito de endividamento de famílias. Alimento está caro e a gente vê um teatro de pessoas querendo perseguir opositores meramente porque está de verde e amarelo, poxa. O mundo acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sendo recebido pelo imperador no Japão. O mundo acompanha a ex-presidenta Dilma Rousseff, que foi levada à reeleição para mais 5 anos no comando do Banco dos BRICS. O Brasil acompanha, e o mundo também, o que o Supremo Tribunal Federal decide hoje. E no final da tarde, um ex-presidente da República que não honrou o cargo que ocupou, a confiança dos brasileiros e brasileiras, será réu por decisão do Supremo Tribunal Federal por uma série de crimes contra a democracia, contra o Brasil. Ao seu lado, lideranças políticas que também merecem o desprezo da pátria. Alexandre Ramagem, Almir Garnier dos Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Souza Braga Neto, alguns generais do golpe, generais contra o Estado Democrático de Direito, generais que não honraram a farda, que se alinharam ao pior, que tentaram recuperar no Brasil os idos de 1964, tempo da infâmia, tempo da tortura, tempo da quebra da liberdade, da democracia, tempo da prisão arbitrária e do assassinato de um deputado, Rubens Paiva, de um jornalista, Vladimir Herzog, de mulheres e homens que apenas queriam uma nação livre, tempo que jogou no exílio um presidente eleito, João Goulart, que jogou o governador Arraes para fora da nação, tempo que atacou Leonel Brizola, eles queriam de volta. E agora, choramingam pelos microfones, tentando uma anistia, choramingam como covardes, falando em anistia, quando destroem o Brasil, tentam rasgar uma Constituição que foi construída com a luta de brasileiros e brasileiras. E que crimes? De que crimes eles querem anistia? Simplesmente de organização criminosa, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, violenta como a quebradeira dos vidros das obras de arte, o ataque às estruturas da República, ou então violenta como a armadilha, a armação, o ardil, os ardilosos que tentavam, através de uma operação chamada Punhal Verde e Amarelo, matar, eliminar, chacinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.
ódio e nojo à ditadura, falou Ulisses Guimarães. Eu não ocupo esse plenário para ser, como alguns, lacaios dos interesses do autoritarismo, dos interesses da extrema-direita contra a nação brasileira. Golpe de Estado está entre os crimes. Dano qualificado com uso de violência e grave ameaça. Deterioração do patrimônio público. E quem liderou? Já está claro. Bolsonaro, que daqui a algum tempo será condenado também por seus crimes contra a vida, pelo que não fez e pelo que fez contra a nação e contra a vida na pandemia. Bolsonaro, que responderá por inúmeros e variados crimes, que conseguiu em alguns crimes, num tempo passado, liberar-se pelo simples decurso de prazo, pela atitude de drible da justiça, inclusive do incentivo ao estupro, onde foi condenado por danos morais. Este criminoso contra as mulheres, contra os homens, contra o povo brasileiro. Hoje, no final da tarde, grande dia para o Brasil, faremos história, porque se não tivermos justiça de transição, deputada, que usou da tribuna para tentar diminuir os crimes dos criminosos. Vossas excelências envergonham o parlamento por se aliarem e se alinharem ao pior existente. Pois o pior dos deputados, que foi para a história como o pior presidente do Brasil, um Bolsonaro corrupto e criminoso, hoje será réu para dizer que a história não se repetirá, que a democracia brasileira se fortalece. E nós que estamos aqui, que ainda estamos aqui, deputado Helder, deputada Benedita, nós que estamos aqui, em nome daqueles que lutaram, nós precisamos dizer que desta vez vocês não conseguirão uma anistia para os seus crimes. Não conseguirão a anistia que conseguiram para os torturadores. Não conseguirão a anistia que conseguiram para sequestradores, estupradores e bandidos. Não conseguirão anistia para quem usou desse microfone, desrespeitando Dilma Rousseff, desrespeitando as mulheres, trazendo o nome dos torturadores como se fossem dignos de serem citados. Não, que sejam esquecidos, que o que fizemos na Comissão Nacional da Verdade seja agora levado à frente no presente também, para que tenhamos justiça de transição, e essa é a nossa responsabilidade. A democracia é uma planta que é preciso cuidar a cada dia. E saibam, os senhores e as senhoras, que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, a Frente Brasil da Esperança, e partidos que também sofreram nos períodos ditatoriais, estão aqui para alertar o povo brasileiro, para dialogar com a juventude e propor para as novas gerações que nunca mais ditaduras. E é por isso, senhores e senhoras, que o choramingo de vocês e a busca de uma anistia espúria não pode ser aprovada por este plenário. É por isso que a tentativa de diminuir o crime dos criminosos que ocuparam e realizaram crimes multitudinários, e a soma das suas penas é variada. Vocês, líderes de direita e extrema-direita, que levaram tantos brasileiros e brasileiras ao engano, que levaram ao crime, porque propõem o crime. Vocês que têm agido de forma criminosa são os responsáveis por esses que estão sendo punidos todos os dias, quando vocês estiverem escudados pelo tal absurdo, que não concordo que seja totalmente
garantia, direito como parlamentares, de dizerem os absurdos pró-ditadura que vocês fazem. Vocês saibam, vocês levaram essa gente a ser presa. A responsabilidade é de vocês. Concluo, senhora presidente, dizendo: democracia sempre. A democracia não é algo que se possa vestir hoje e jogar fora amanhã. Os que tentaram golpes não são dignos do nosso respeito, mas serão hoje exatamente, receberão o tratamento que devem, se tornarão réus para que respondam pelos seus crimes. Muito obrigado.